Olá, muito bom dia a todos. Sou o Diego Santana. Se inscreva no meu canal. Hoje eu completo 29 anos de vida, aprendizado, prosperidade e, acima de tudo, conjuntura política e econômica. Meus amigos, essa semana, como tem sido todas as outras, extremamente agitada no que se refere a chacoalhar o cenário político brasileiro, onde a todo custo a sociedade civil, ou uma parte dela, tenta nos impor pesquisas fora da realidade, alegando que o senhor Lula as lidera entre todas as possíveis expectativas de alcance e dizendo que obtém uma margem de erro próxima somente de 5%. Mas a lógica disso não é compatível com o que se refere à realidade. Que vamos lá. Ao momento em que o Bolsa Família, propriamente dito, que era o carro-chefe da campanha do PT, depois de muitas vezes ter debochado do programa quando criado no governo FHC por sua esposa antropóloga Ruth Malta Correia Leite Vilaça, ou propriamente dito Ruth Cardoso, que hoje tem até um memorial dela dentro da Fundação FHC, propriamente dito. Mas não quero nem falar diretamente sobre o FHC, propriamente dito, porque representa a bipartidarização do fragmento político que os conservadores tiveram ao longo do período da sociedade civil ter vindo a se mobilizar durante a campanha do chamado Direta Já. Mas, no entanto, precisamos entender o seguinte, que na época o senhor ex-presidiário, com o intuito de chegar ao poder, vivia de críticas aos programas sociais inventados e depois o utilizou como seu carro-chefe. E, no entanto, é bom lembrar o seguinte, que em todos os possíveis contextos, até mesmo o bloqueio das cadernetas de poupança, feito lá atrás do governo Collor, era debatido pelos presidenciáveis nas eleições do ano de 1989, correto? E nós paramos para analisar o que seria o Lula presidente caso se elegesse naquela época contra o senhor Fernando Collor. E por outro lado, o seguinte, sua popularidade foi crescendo através das inúmeras tentativas do que se refere aos planos econômicos que não deram certo. Conforme eu venho falando há muito tempo, a economia propriamente dito, ela tem um prognóstico que pode vir a dominar o cenário político até certo ponto. Mas, hoje, uma boa parcela da população brasileira consegue compreender o porquê que nós temos uma inflação de demanda em valores acima do que se era previsto, pois o consumo aumentou significativamente, a ponto até mesmo de não ter gasolina nos postos, e isso faz com que a rotatividade de circulação de produtos e serviços tenha que ser maior do que o próprio mercado pode produzir. E isso naturalmente causa uma sobrevalorização e, como consequência, puxa para cima o dólar. Isso é mais que natural no que se refere a um país que é a primeira economia do mundo e que, mesmo mediante as crises,
é menos vulnerável em relação aos demais. E por essa razão, se nós pararmos para analisar, a moeda americana propriamente dito, ela garante a seguridade para investidores em momentos de crise. E as incertezas naturais da economia, elas corroboram com o efeito dominó nos países emergentes. Por quê? O capital externo daqui sai de forma natural. Todavia, é bom que o contexto político seja articulado de forma abrupta e qualitativa. Por quê? Se basearmos pelos fatos de que o Brasil ainda é um país para lá de emergente, isso tudo já é motivo para se causar incerteza. E ainda assim, não estamos sofrendo a consequência de que éramos para estar. Porque o PIB bateu metas acima do previsto e tem previsão pelo Banco Mundial de crescimento acima de 4%. Crescimento esse não visto mais após a transição política da nova república. E se vocês pararem para analisar, há motivos para esse crescimento. Motivo pelo fato de que o governo planta a semente do futuro. Pois quando se investe em obras, facilita-se o escoamento de produções e, acima de tudo, estimula-se a rotatividade quando se tira impostos federais. Porém, alguns estados sentem e outros não. Por quê? Existem irresponsabilidades fiscais regionais que só não estão sendo sentidas devido à pandemia. Mas no passado da pandemia, vocês vão ver a moratória que está o Piauí, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e também São Paulo. Aí vocês irão ver o porquê de muitas coisas estarem acontecendo, pois cada estado está reagindo de uma maneira, economicamente falando. Alguns sentem mais o crescimento do Brasil e outros menos. Fica a reflexão. Um bom dia a todos, um grande abraço do seu amigo Diego Santana.